amados irmãos, quero mais uma vez saudá-los com essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Estamos no 5º domingo do mês de outubro, e de outubro de 2017. Estamos nesse domingo encerrando uma caminhada pelos 5 solas, o slogan, o resumo daquele evento do Senhor, denominado de a Reforma Protestante, onde Deus, Ele impulsiona homens a se voltando contra estruturas fortíssimas da Igreja Romana, resgatarem as verdades da Palavra de Deus. E nos 5 solas, nós já passeamos aqui por aquele que tem sido o cerne, o ponto central dos debates existentes no momento da reforma. Como é possível? Como é possível para mim e para você sermos declarados justos num julgamento justo diante de um Deus puro e santo? Como é possível? Porque conhecemos a nossa natureza, conhecemos as nossas inclinações, conhecemos as nossas fragilidades, conhecemos a nossa depravação. Como é possível alcançar a justiça perfeita para sermos declarados inocentes no julgamento do Deus Todo-Poderoso? E nós vimos aqui que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, é a única autoritativa, é o único pavimento onde nós podemos estar para debater a resposta a essa pergunta. É nela que precisamos encontrar qual é o único caminho de esperança para a humanidade ser declarada justa diante de Deus e, portanto, reconciliada com Ele. E a palavra de Deus revela para nós que essa justiça se dá somente pela graça de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro quando estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E naquele desfibrilador espiritual, a graça de Deus nos ressuscita espiritualmente, para então, mediante a fé, nos unir a Jesus Cristo. E com base na obra completa e redentora de Cristo Jesus, manifestada na sua vida, morte e ressurreição, nós então somos justificados. E para um propósito final: vivermos única e tão somente para a glória de Deus. É por isso que nós chegamos hoje na dinâmica que foi estabelecida nesses 5 domingos, nesse último sola. Soli Deo Glória. Somente pelas Escrituras, somente por Cristo, somente pela graça, somente mediante a fé, para que vivamos somente para dar glória a Deus. Talvez não haja dúvida, e nem seja uma coisa muito difícil de nós reconhecermos, é verdade. Se a salvação, se a justificação está nas mãos de um Deus, que então vem ao nosso encontro, Ele nos chama de maneira irresistível, Ele nos aponta a salvação em Jesus, Ele nos une a Cristo mediante a fé, e Ele faz isso para que nós tenhamos uma eternidade reconciliada com Ele. Aonde tem lugar para a glória humana? Não tem. É para Deus. E talvez você a essa altura, notadamente aqueles que acompanharam a série até aqui, estejam dizendo: é isso mesmo, Roberto, vir para a glória do Senhor.
E se você talvez conheça um pouquinho mais das Escrituras, você vai saber que esse tema de uma vida para a glória de Deus, ela perpassa todas as Escrituras e, quiçá, todos os livros. Estou falando sério. Eu fui usar os meus aplicativos que me ajudam e mandei pesquisar glória. Pesquisa glória que eu vou ler todos os textos da Bíblia que falam de glória. Li coisa nenhuma. E deu texto. Olha, todos os livros do Novo Testamento têm essa palavra lá. Talvez aqueles bem pequenininhos lá de um capítulo só, Filemão, uma carta a João, mas todos os autores neotestamentários utilizam e reiteradas vezes essa expressão da glória. Quando você vai para o Velho Testamento, a glória de Deus é impressionante. Meus irmãos, se eu fosse parar para nós então, ao pesquisarmos todos os textos com a glória e a glória de Deus, a gente ia ficar aqui impressionado, só não ia dar para liberar os irmãos. Muitos. Eu não consegui nem contar, porque às vezes a gente não conta. Sabe quantas vezes a palavra glória aparece? Me perdi. Falei, vou contar nada. Mas vocês sabem que é, por exemplo, o Salmo 19:1 que diz que os céus, eles proclamam o quê? A glória de Deus. Nós sabemos que o salmista, ele diz no último salmo, que toda a criação deveria se unir para louvar e exaltar o nome do Senhor. Nós lembramos, por exemplo, de Isaías 6, quando o profeta tem a visão espiritual do trono de Deus. Ele diz que ele vê o Deus num alto e sublime trono, e as suas vestes cobriam o templo, e os querubins, os serafins, eles então entoavam um cântico dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando nós olhamos agora na perspectiva de quem merece, de quem é atribuída toda a glória, não é diferente. O salmista novamente, o Salmo 115, ele diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. E talvez, para terminarmos aqui esse ponto, a respeito da impossibilidade de discutirmos se as Escrituras revelam a glória de Deus e requerem de todos nós que devotemos toda a glória a Deus. Não há dúvida em relação a isso. Talvez o texto que melhor possa exprimir é o texto que nós lemos aqui no início. Romanos 11. Aquela parte maravilhosa do final, das insondáveis riquezas de Deus, que inclusive faz uma pergunta retórica para nós: quem foi que primeiro deu alguma coisa a Deus para que Ele venha a pedir restituição? E ele termina no versículo 36 dizendo, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não temos dúvida. Mas eu queria entrar, talvez, numa discussão um pouquinho mais profunda. E, para tanto, eu quero pedir os irmãos para abrirem a palavra de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Um texto maravilhoso. É um texto onde nós somos trazidos a um vislumbre de coisas que nós não compreendemos, porque João 17 é o conteúdo, é o teor da oração entre o Deus Filho e o Deus Pai. Mas eu gostaria que lêssemos alguns textos ali, na expectativa de que a gente, quem sabe, mergulhe um pouquinho mais nesse tema da glória somente a Deus. João 17. Vou ler até o versículo 10, depois eu vou pular para o 20. Queria que os irmãos me acompanhassem com temor, na expectativa de que Deus comunique pelo teu Espírito a sua palavra.
Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna, meu Pai, é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, meu Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim, e eu, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ah, Senhor, que texto precioso. Acho que nós não vamos compreender a profundidade das revelações aqui, porque é uma conversa num outro nível. Mas ajuda-nos a compreender um pouquinho, em nome de Jesus. Amém. É comum uma objeção. Algumas pessoas objetam: como assim? Somente glória a Deus. Quer dizer então que esse Deus cria todas as coisas e cria a humanidade para que todos fiquem lá olhando para Ele e o glorificando e o adorando. Para mim, isso é a revelação de um Deus carente, de um Deus egoísta. Um Deus que, coitado, ele precisava, ele não tinha talvez quem o aplaudisse, quem sabe um Deus arrogante, quem sabe um Deus prepotente ou especialmente carente. De modo que agora ele revela para a sua criação: atenção, glória a mim, por favor, me glorifiquem. E muitos podem ler de maneira equivocada este grande princípio da criação e da vida com Deus, como se fosse algo fruto de um Deus que carecia de glória. Não é isso. Não é isso. Quando nós lemos esse texto, pelo menos por 2 vezes,
O Senhor Jesus Cristo traz para a nossa limitada compreensão que antes que o mundo existisse, eles viviam em glória. Ele vai dizer, no versículo 5, o Senhor Jesus que se despiu de sua glória, como diz Filipenses 2, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a cumprir a missão, e ele se esvazia de si mesmo, ele assume a forma humana, e ele exerce o seu ministério até o fim, 100% homem. Mas ele revela aqui para nós que antes da fundação do mundo, ele tinha com o Pai uma glória que talvez nós jamais vamos compreender. E eu sei que esse é um tema denso, mas é o que está dizendo aí. Talvez nenhum outro texto seja tão especial para nós reconhecermos a Trindade. Nós temos um único Deus, é um único ser, mas que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso é lindo, sabe por quê? Porque se fosse um único ser, mas uma única pessoa, talvez aquela objeção fizesse sentido. Esse Deus não poderia ser pleno em amor, não poderia ser pleno em glória, não poderia ser pleno em um relacionamento perfeito, porque ele seria unipessoal. Mas o Deus que nós servimos é um único e verdadeiro Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, de modo que desde a eternidade passada, esse Deus é pleno em relacionamento, de modo que entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o texto nos revela que há um amor pleno. Nós vimos, já lá no final, nós lemos que a vontade de Jesus é que todos nós reconheçamos que a glória que Cristo tem, lhe foi dada porque Deus Pai o amava antes da fundação do mundo. Então nós não temos um Deus que cria as coisas para a sua glória, porque Ele é carente, porque Ele não tem, porque Ele não recebe, porque Ele não tem relacionamentos, porque essa é a essência de Deus. Ele é um Deus relacional na própria unidade do ser de Deus. E como que Jesus revela que era essa estrutura, que é essa estrutura? A estrutura é, Ele diz: Pai, me glorifica com a glória que o Senhor me deu antes da fundação do mundo. Deus Pai glorificando o Filho desde a eternidade passada. E glorifica por quê? Porque o Senhor me amou desde antes da fundação do mundo. E qual é a vontade de Jesus revelada logo no início? Pai, me glorifica nessa hora, para que eu glorifique a Ti. Eu lhe tenho glorificado na terra, eu lhe tenho glorificado perante aqueles que o Senhor me deu, e eu quero que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo para ver a minha glória, e eles entrarem neste concerto de amor, glória, relacionamento, conhecimento que nós temos. Eu vou falar de novo, mas eu penso que isso é maravilhoso. São profundezas da revelação do Senhor a respeito da sua eternidade passada e do seu propósito para conosco. Deus triuno é um Deus pleno de glória desde antes da fundação do mundo. Deus triuno é um Deus pleno de conhecimento de Deus Pai para com Deus Filho, de Deus Filho para com Deus Espírito Santo, de Deus Espírito Santo para com Filho e Pai, do Filho para com Pai, completo conhecimento. Por quê? Porque Cristo revela para nós. Atenção, meu povo, a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus, e a mim como aquele Teu enviado. A perfeição de um relacionamento de plenitude é revelada antes da fundação do mundo em um Deus glorioso, em que a glória é mútua. Pai glorifica o Filho, glorifica o Espírito glorifica o Filho, glorifica o Pai, o Filho glorifica o Espírito, glorifica o Pai. E eles se conhecem e eles se amam. Então por que Deus criou o mundo? Se não é porque Ele carece,
Ele cria o mundo para espalhar a sua glória. É um teólogo muito conhecido dos Estados Unidos, chamado Jonathan Edwards. Ele escreve um livro inteiro sobre qual o propósito de Deus ao criar o mundo. E é muito interessante porque ele entra por essa senda de um Deus que não carecia de nada, mas que ele cria o mundo como uma espécie de um extravasamento dessa alegria, de um extravasamento dessa glória, de uma comunicação dessa plenitude. E nós, toda a criação, é resultado do espalhar, do extravasar dessa glória, de um relacionamento, de um amor e de um conhecimento perfeito que existe desde antes da fundação do mundo. E de repente, quando Deus cria o mundo, diz a Bíblia de maneira clara e evidente, que há uma criatura que tem uma qualidade que nenhuma outra tem. É lá na Gênese da criação que Deus diz que cria o homem à sua imagem e semelhança. É isso. O que é imagem e semelhança? Vamos olhar para aquilo que Jesus está revelando aqui, que é a estrutura do Deus verdadeiro. Ele é um Deus que é pleno no relacionamento triuno, onde nenhum vive para si, mas para a glória do outro, fruto de um pleno e perfeito amor, lastreado por um conhecimento pleno um do outro. Prestem atenção, é Cristo que está dizendo que desde os tempos eternos, a identidade de Deus no Deus Filho é glorificar Deus Pai. É Jesus que está dizendo que Deus Pai, desde antes da fundação do mundo, tem na sua Gênese glorificar o Filho, por amor. É Deus Filho aqui que revela para nós que esse concerto eterno, ele é embebecido pelo conhecimento de Deus. É como se as Escrituras estivessem dizendo que esse Deus pleno em glória, pleno em alegria, pleno em mútuo conhecimento e pleno em amor, Ele resolveu, ao criar o ser humano, criar uma criaturinha que tem essa mesma Gênese. Atenção, nós só seremos plenos quando estivermos inseridos em um nível de relacionamento, onde há um pleno conhecimento, que é pleno de amor, onde eu tenho a minha plenitude na glória do outro, e a minha alegria será completa. Roberto, você não está achando isso meio denso demais? Não estou. Mas eu estou achando isso maravilhoso. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Deus criou a gente assim. Por isso que eu já dizia no nosso estudo passado, por que o ser humano, ele possui uma característica vinculada à glória totalmente diferente de todo o resto da criação? Só o ser humano tem aquele anseio de ser reconhecido, só o ser humano tem aquele anseio de ser aplaudido, só o ser humano tem aquele anseio de que os outros vejam e reconheçam, só o ser humano, os animais não. Teve muita gente, inclusive, que no domingo passado saiu daqui só lembrando do exemplo do cavalinho, que via o outro saltando e ficava... Eles não ficam. Mas o outro lado da moeda é verdadeiro.
Só o ser humano que tem esse desejo de ser reconhecido, e nós vimos no estudo passado que não é por recebermos glória que poderemos exigir qualquer coisa de Deus, porque bem-aventurado é aquele a quem Deus atribui a justiça de Cristo, independentemente de obras da lei, é pela fé. Nós só seremos plenos nesse desejo de sermos reconhecidos, nós só seremos plenos quando Deus nos reconhecer justos, só. Mas qual é o outro lado da moeda, vinculado à glória? Nós temos um grande desejo de adorar. Preste atenção, de novo, os animais não são assim. Se eu pegasse o gancho com aquele exemplo dos cavalinhos, não existe essa cena de você entrar lá na baia do potrinho e tem um cartaz do Big Jumper, e ele fica olhando, e ele sai brincando dizendo, eu vou ser o Big Jumper, eu que vou pular. Não tem isso, mas por que nós temos isso de maneira tão grande? Por que nós temos esse desejo de querer adorar, glorificar algo? É porque Deus fez a gente assim. Os animais não são assim, mas nós somos assim. A gente vê isso em todas as esferas, até dos nossos hobbies. Nós estamos aqui num estado que gosta muito de futebol. É ou não é assim? Alguns meses atrás, tem um colega que trabalha comigo, ele é louco pelo esporte. Aí um dia ele foi lá falar comigo e falou assim, ficou sabendo? Eu falei, sabendo o quê? Quem chegou no esporte? Eu falei, não sei não. Ele falou, o Lucha. Eu falei, quem é Lucha, rapaz? Ele falou, Lucha, cara. O Lucha é o Luxemburgo, o melhor técnico que esse Brasil já viu. Foi contratado lá pela Espanha, nos melhores. Agora você vai ver. Eu falei, vou ver o quê? Você vai ver. E aí ele começa a falar daquela devoção. Só que o que aconteceu? Deu certo. O esporte começou a foi, sei lá, não sei se 5º lugar, 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Quando eu chego para trabalhar, quem é que eu encontro? Cara, ele fala assim, e aí, já torce para o esporte agora ou não? Né? E o Lucha? Eu falei, cara, não sei o que mais. Só que aí essa semana, eu cheguei para trabalhar, e ele veio falar comigo, eu achei até engraçado, normalmente não fala, né? Ele falou assim, agora, o esporte vai livrar do rebaixamento. Eu falei assim, por que o Lucha? Ele falou assim, o Lucha foi demitido. Mas aquele é arrogante, aquele cara é prepotente, aquele ali não presta mais para nada não, mas agora você vai ver, Daniel Paulista vai assumir, o cara humilde já salvou o esporte outras vezes, vai salvar de novo. Vocês percebem? Só que isso, eu estou usando um exemplo simples, mas isso vale para as coisas mais legítimas. Há pessoas, elas entram no casamento e dizem, encontrei o meu príncipe encantado. Conversa com alguém que vai casar, é bonitinho demais, conversa com a moça. Vai casar. E me fala dele. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Não é bonitinho. Não tem condição nem de ver os defeitos do cara. A gente olha, nem a orelha a gente consegue achar bonita, mas ela diz que o cara é lindo, é perfeito, é bonito. Sabe o que é isso? Temos um anseio de adorar. Pais fazem isso com os filhos. Olha, não é dizer não, e os avós? Não é dizer não, esse menino é gênio. É gênio. Eu nunca vi, olha, é um fenômeno, é assim, é bonito, dá gosto ver, sabe por quê? Porque essa é a nossa gênese. Se de um lado, somente quando somos reconhecidos e aceitos por Deus nós seremos plenos, deixa eu dizer uma coisa para você. Só lhe deu glória, não é um peso para nós. Só lhe deu glória, não é uma carência de Deus. Só lhe deu glória, é a única estrutura que nos dará plenitude nessa vida. Você já pensou se você fosse então feliz ao agendar o matrimônio com seu marido, e você então entrasse no matrimônio e de fato ele não peca, ele não erra, ele até sonda o seu coração, ele é perfeito. Você já pensou? Não convém nem pensar. Não é assim. Ou com seus filhos, ou com seu time, ou com seu partido político, ou com seu trabalho. Quantos não são? A camisa é do lugar que eu trabalho, é da empresa, mas de repente, preste atenção, todas as vezes que devotamos as nossas expectativas de satisfação, de alegria, de estabilidade, em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, isso é idolatria, e nós estamos
tirando a glória de Deus para canalizar em qualquer outra coisa que jamais nos dará plenitude. O que o texto revela é Cristo dizendo: a minha vontade é que esses que o Senhor me deu estejam comigo, para que eles vejam a glória que nós temos, para que eles se tornem um conosco nesse concerto de plenitude, de alegria, e que eles sejam alvos do teu amor, e que eles nos amem, nos conheçam e nos glorifiquem. Meu amado irmão, deixo mais uma vez, da maneira mais objetiva que eu posso lhe dizer: só lhe deu glória é o que vai trazer plenitude para nós. Para nós. Se no domingo passado, pela fé, nós alcançamos aquele desejo que vem no ser humano, que é o de ser aceito, que é o de ser aplaudido, então nós agora somos bem-aventurados, é por Deus que nos atribuiu a justiça de Cristo mediante a fé, e isso não é por obras. Se nós já fomos plenos, hoje nós aprendemos o outro lado da moeda. Nós só seremos plenos quando a nossa vida for para a glória de Deus, porque Ele não falha, porque Ele não frustra, Ele não perde jogo, Ele é sempre campeão. Quando o mundo nos trai, o Senhor não. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é peso, é a verdadeira libertação. Viva para a glória de Deus. E agora eu quero ir para a parte final. Quais são os ingredientes da verdadeira glória a Deus? Como é que você caminha e vive para a glória de Deus? Olhando para o texto que nós lemos, penso que de maneira muito nítida, o texto revela para nós quais são os ingredientes do Deus triuno, que nos faz a sua imagem e semelhança, para nos unir a Ele, nesse concerto da glória. E os ingredientes são o profundo conhecimento daquele que receberá a glória. Pois a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, como o Messias prometido, como Deus encarnado. Preste atenção, você só vai glorificar a Deus em toda a extensão da sua vida, quando você o conhecer mais e mais. Segundo ingrediente, a submissão, a obediência. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Cristo revela para nós um ingrediente da perfeita glória a Deus, é o conhecimento, mas é a submissão. O que Deus tem revelado para mim e para você, para serem os aspectos de submissão a Ele na nossa vida. E você sabe, a Bíblia é pródiga a respeito de tudo aquilo que Deus confiou para nós na nossa sociedade. Nos nossos papéis lá dentro de casa, nos nossos papéis como sal e luz, aonde trabalhamos, aonde andamos, no exercício dos dons para edificação do corpo de Cristo. Sabe ou não sabe a missão de Deus para você? Pois é ingrediente da glória a Deus que você o conheça, que você se submeta e caminhe nos caminhos que Deus lhe conferiu. Mas é também ingrediente da glória o verdadeiro amor. É? Ora, se nós estamos sendo criados e feitos à imagem e semelhança, Jesus explica aqui no final
como é que ele tem glória para transmitir a nós? Qual foi o fundamento? Lá no versículo 24, ele diz: a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória que me conferiste. E por que é que Deus conferiu glória a Jesus? Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então olha aqui para mim, queridos. Como é que eu, que descobri agora, que só lhe deu glória, não é uma carência de um Deus que sem mim está um coitado, não. É um Deus tão pleno de glória, amor, alegria e conhecimento, que Ele espalha e Ele a revela a nós, para que nós possamos ser inseridos nessa unidade. E nós também já descobrimos, e eu falei aqui, que é nesse momento, onde essa gênese que nós temos, todos nós somos adoradores. Vem aqui o ateu dizer: eu sou ateu. Ele vai dizer que não adora a Deus, mas ele adora outra coisa. Pode ser carro, pode ser cavalo, pode ser time de futebol, pode ser partido político, pode ser esposa, pode ser os filhos, pode ser empresa, pode ser o dinheiro, pode ser o status, qualquer coisa. Todos nós somos seres adoradores. Não teremos plenitude enquanto não canalizarmos toda essa gênese de adoração no único que a suporta e jamais nos frustra: o Senhor. E nesse último momento nós estamos vendo como é que a gente vive isso. A gente vive quando a gente busca um pleno conhecimento do Senhor. Quando a gente se submete ao senhorio do Senhor pela sua palavra. E quando o amor é o elo que nos faz devotos de toda glória somente a Deus. Eu sabia que eu ia ficar com essa sensação de não estar sendo tão claro. Deixa eu dar um exemplo. A minha esposa, ela faz aniversário bem pertinho do Dia dos Namorados. Dá para dar um presente só? Não, ela disse que não. Mas imaginem comigo a seguinte situação. Exatamente naquele momento, é junho, é Dia dos Namorados, é aniversário dela. Qual não é a sua surpresa? Ela ainda está dormindo, e eu, que já acordei bem mais cedo, entro pelo quarto, com uma bandeja de café da manhã, mas cantando a música preferida dela. E de repente ela acorda, estonteante, enebrecida, olhando aquela cena da música, da voz aveludada. Qual não é a surpresa quando ela olha e diz: essa é a minha música preferida? E eu continuo a cantar. Enquanto eu canto, eu entrego para ela um cartão, mas é o mais lindo cartão de amor. E ela diz: na minha cor preferida. E de repente, quando eu ponho a bandeja de café, ela ainda deitada, ela olha e fala: meu omelete preferido, meu leite com café preferido. E ela experimenta e diz: adoçado no ponto. Então ela olha para mim e diz: mas meu bem, por que tudo isso? E eu olho para ela e digo: a minha mãe mandou. Tem tempo que eu estou precisando de um dinheiro e a minha mãe disse que vai me emprestar, mas ela disse que me emprestaria esse dinheiro só se eu fizesse isso até hoje. Mas eu não gosto de acordar cedo, eu não sei nem cozinhar. Mas ela disse que eu ando falhado tanto, que eu tinha que cantar a música preferida. Vê aqui, ela escreveu o roteiro todo. E agora, se eu não fizesse tudo perfeito e você não gostasse, ela não me emprestaria o dinheiro. Se coloque no lugar da minha esposa. Como é que está o seu coração? Diante de gestos certos, atitudes corretas, processos adequados. Como está? Eu vou dizer para você como está. Era muito melhor que não fizesse nada. Sabe por quê? Porque aquilo não é fruto do amor.
do verdadeiro conhecimento, que busca a glória do outro no relacionamento. Mas rebobina a fita, como diz o pastor Sávio, a gente usa fita, né? Hoje em dia ninguém sabe nem o que é rebobinar a fita, mas rebobina a fita, volta. E naquele momento que ela olha e me pergunta: mas meu bem, por que tudo isso? Por que a minha música preferida? Por que a cor do cartão? Por que o cartão na cor preferida? Por que o omelete, o leitinho, do jeito que eu gosto? E se eu olhar para ela e falar: é porque eu te conheço, e é porque eu te amo, e é porque para mim não há maior alegria do que te fazer feliz. Muda? Só um minutinho, pessoal. Muda ou não muda? Muda. Você vive para a glória de Deus? Ou você tem trejeitos de quem vive para a glória de Deus, completamente motivado pelo seu umbigo? Pode deixar a Bíblia exposta no trabalho, pode fazer oração antes das refeições, pode ser membro há dezenas de anos na igreja, pode vir aqui à frente até para pregar, cantar, mas se o Senhor, que perscruta os corações, Ele enxerga as motivações completamente distantes do conselho eterno de glória, você está perdido. Talvez fazendo as coisas que parecem certas, completamente adequadas, mas você não conhece a Deus, você não ama o Senhor, você não tem prazer em submeter ao Senhor, e a sua alegria não está na exaltação do Deus único e verdadeiro. Isso não é glória somente a Deus, isso é aparência de glória a Deus, com você vivendo para a sua glória. Muitos estão numa caminhada de trejeitos para com Deus, na expectativa de que ganhe alguma coisa, de que saia aquele empréstimo, de que consiga aquele trabalho, de que então tenha aquele casamento, de que venham aqueles filhos, de que eles formem e virem qualquer coisa. Vai se frustrar com quanto Deus pode dar todas essas coisas, e Ele dá, e Ele abençoa. A estrutura do chamado de Deus para a nossa vida é uma só. Ele vivia em plenitude de um relacionamento de mútuo e pleno conhecimento, de mútuo e pleno amor, em mútua e plena missão. E Ele põe esse desejo nosso de sermos também aceitos, e as Escrituras dizem: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. É o Senhor quem vai, conforme 2 Coríntios, Ele vai, nós, com o rosto desvendado, como por espelho, nós vamos crescendo de glória em glória na imagem de Deus. Vou dar uma referência porque é a estrutura do que Deus revela para o nosso relacionamento com Ele. É 2 Coríntios 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Não há nada melhor para o nosso caminho nessa vida do que caminharmos nessa convicção de que quem nos reconhece, de que quem nos louva, de que quem nos glorifica é o Senhor, para um propósito: para que ao sermos unidos com Ele, nesse concerto de glória eterna, nós vivamos para uma única coisa: para a glória dEle. E isso nos dará a plenitude. Não seremos frustrados. Não criaremos uma nova historinha para dizer por que aquele casamento que era salvação não é mais. Não criaremos uma nova historinha para dizer por que aqueles filhos que eram os deuses não são mais. Não criaremos uma nova historinha para dizer por que aquele trabalho, aquele status, aquele carro, aquele cavalo eram então o nosso elemento de satisfação e não é mais. Não teremos, porque nós estaremos capturados pela glória e para a glória do nosso Deus.
Agora, Jesus disse que a vontade dele, lá em João 17, versículo 24, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que eles vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Queridos, nós estamos indo para lá. Nós estamos caminhando de glória em glória. A expectativa é que durante essa vida, nós que já somos, mas talvez ainda não, nós caminhemos numa preparação do dia em que não mais o veremos como que por espelho. Do dia em que nós já não seremos fulminados quando tivermos o vislumbre completo e total da glória de Deus. Do dia em que nós estaremos completamente glorificados por toda a eternidade, agora, unidos neste concerto eterno de conhecimento, de amor, de missão e de glória. Não negligencie nenhum desses aspectos. Eu não gosto quando pessoas vêm e falam mal do conhecimento de Deus. Não, teologia é ruim, teologia esfria, não, teologia não presta, o que importa é o amor. E a piedade sem o conhecimento, ela é frívola. Não gosto quando então os teólogos, os conhecedores, conhecem os originais, sabem tudo, eles dizem, a vida eterna é o conhecimento, precisamos é do conhecimento, e não tem vida de piedade. Não caminham com Deus, não têm prazer na missão do Senhor, não têm o amor a Deus, mas são doutos no conhecimento e querem flechar. Não está certo. Não gosto quando as pessoas dizem que o chamado de Deus não é para obediência. Porque Jesus está dizendo, a minha glória foi exatamente cumprir aquilo que o Senhor me conferiu, porque todas essas coisas, elas são completamente embrenhadas, e elas não são peso, quando nós entendemos que nós fomos criados para isso, para sermos unidos nesse Deus que tem uma plenitude de glória, de amor, conhecimento e missão, e nós chegaremos a essa estrutura maravilhosa e perfeita na glória, e Ele já nos comprou para isso desde já. E então, Cristo é quem diz, me glorifica para que eu te glorifique, eu manifesto a tua glória aos que me destes, eu inclusive oro por eles têm que estar comigo, para serem só um conosco, eu quero que eles estejam enxergando a extensão dessa glória, para que eles entendam o amor que o Senhor tem por mim, o amor que o Senhor tem por eles, e que eles então integrem esse relacionamento em amor pleno, em conhecimento pleno, em submissão plena, e para a única e exclusiva glória do Deus único e verdadeiro. Esse é o nosso chamado, isso muda a nossa história, muda a nossa segunda-feira, isso muda a existência e muda a eternidade. Ó Senhor, que ao teu nome seja dada toda a glória, e que nós compreendamos que muito mais do que estar claro esse princípio nas Escrituras, que nós compreendamos que é Ele que nos preenche. Nunca foi buscarmos glória para nós, mas sermos reconhecidos e bem-aventurados pelo Senhor. Nunca foi termos um caminho de devoção a pessoas e coisas, mas sim de adoração e de glória ao único e verdadeiro Deus, que subsiste em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Pai, o meu pedido é que o Senhor, que tem nos amadurecido de glória em glória a Tua imagem, que o Senhor nos faça cada vez mais e mais capazes de enxergarmos a Tua glória, de enxergarmos o privilégio que temos de termos sido alcançados pela Tua graça, que nos atraiu a uma união com Cristo, para que contigo nós fôssemos inseridos neste concerto eterno da glória. E que a nossa vida, na comida, na bebida, em qualquer outra coisa, de fato, no nosso coração, seja para a Tua glória. E que quando o Senhor nos perguntar, por que vem à minha casa? Por que ora antes da refeição? Por que canta? Por que fala? Por que você lê a Bíblia? Nós possamos responder, porque nós conhecemos o Senhor. Nós nos submetemos ao Teu senhorio.
e nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E que isso nos atraia numa expectativa completamente maior e célere de vivermos na tua glória por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.